A civilização grega foi uma das mais importantes da antiguidade e deixou um legado que influencia a cultura ocidental até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar a história, as conquistas e a cultura dos gregos antigos, bem como a influência da civilização grega no mundo ocidental. Vamos conhecer as grandes cidades-estado, as figuras importantes da época, as artes e a literatura, as guerras e as alianças que marcaram a história da Grécia Antiga. Preparem-se para mergulhar na fascinante história da civilização grega. Mas antes de iniciarmos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, nossa chave Pix está na descrição do vídeo. Desde já, agradecemos muito pelo apoio. E vamos ao vídeo. A Grécia Antiga era composta por cidades e estados independentes conhecidas como polis. Essas cidades-estado tinham características próprias, desde a formação de governo até o padrão militar, mas eram unificadas por aspectos culturais como a língua e o alfabeto. No período arcaico, que compreendeu 2 séculos de 800 a 500 a.C., as polis gregas se formaram e se consolidaram, dando início ao florescimento da civilização grega. Antes desse período, houve outros 2 que serviram de base para a formação das polis: o período pré-homérico, de 2000 a 1100 a.C., e o período homérico, de 1100 a 800 a.C. As principais cidades-estado gregas foram Atenas, Esparta e Tebas, cada uma com suas características próprias. A partir de 500 a.C., teve início o período clássico, que foi uma fase de grande desenvolvimento da cultura grega. Nessa época, surgiram grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, além de dramaturgos como Eurípides, Sófocles e Aristófanes. No período clássico também ocorreram as guerras médicas, ou guerras greco-persas, travadas contra o Império Persa, e a rivalidade entre Atenas e Esparta com a formação das Ligas do Peloponeso e de Delos, que culminaram na Guerra do Peloponeso, um conflito de cerca de 30 anos entre Atenas e Esparta, que foi decisivo para o fim da Era Clássica grega. A civilização grega deixou um legado fundamental para o desenvolvimento da cultura ocidental. Foi na Grécia Antiga que surgiu a concepção democrática de governo na cidade de Atenas e o processo de racionalização da realidade com o método filosófico em cidades como Mileto e Samos. A medicina ocidental também tem suas bases nos métodos dos gregos Hipócrates e Galeno. Na Grécia Antiga, as comunidades eram organizadas em pequenas unidades agrícolas, em que a terra e a riqueza produzida eram igualmente divididas, mas no decorrer do tempo, a questão da propriedade da terra estabeleceu disputas e diferenciações sociais entre os gregos. Com o passar do tempo, os proprietários de terras passaram a estender o seu poder, formando alianças entre si para empreenderem a defesa de suas propriedades. Essas alianças consolidaram sociedades mais amplas, formando as polis, as cidades gregas. As polis foram de suma importância para que os gregos passassem a debater, elaborar, transformar as leis que regiam seu cotidiano, transformando assim a feição da política do mundo antigo. Não por acaso a democracia se tornou uma instituição política possível entre os gregos. O sistema democrático, mesmo que excludente naquela época, fazia jus a um comportamento político e uma concepção jurídica assentados no interesse de se refletir sobre o modo de como a sociedade se organizava. Com isso, vemos que os gregos tiveram um peso indispensável para que muitas das teorias de pensamento político e jurídico atuais fossem possíveis. A expansão da cultura grega pelo mundo ficou conhecida como helenismo e marcou o fim do período helenístico, época em que a civilização romana começou a se tornar hegemônica. Mas a influência das polis gregas e da sua organização política e jurídica perdurou ao longo dos séculos até os dias de hoje. A história da criação das polis na Grécia é uma história de transformação social e política que influenciou o curso da história da humanidade. Os gregos antigos tinham uma cultura rica e bela, com uma grande variedade de expressões artísticas que refletiam sua religiosidade e seus valores. Em seus templos,
podiam ser encontradas várias esculturas que representavam as formas das divindades gregas. No começo, as estátuas gregas tinham uma forte influência dos padrões estéticos egípcios. Eram construídas para homenagear atletas ou soldados mortos no campo de batalha. Porém, com o tempo, a escultura grega evoluiu e atingiu seu auge no período clássico. As formas se tornaram mais realistas, com maior expressividade no movimento, volume e proporções. Nessa época, o escultor Fídias deixou sua marca em Atenas com várias estátuas e monumentos. Ao longo da dominação macedônica, os gregos tiveram contato com outras culturas e o gosto do imperador Alexandre pelo desenvolvimento das expressões artísticas abriu caminho para possibilidades estéticas bastante complexas. A escultura desse período também se preocupou em reproduzir os sentimentos humanos, como o medo, a dor e a angústia. A arquitetura grega também apresentava técnicas de construção bastante inovadoras. Em várias obras podia-se observar o uso de pedras talhadas que se encaixavam umas nas outras, dispensando o uso da argamassa. Os templos eram divididos em 3 partes: o vestíbulo, a sala do Deus e o tesouro. As colunas ornamentavam as construções do período e apresentavam diferentes estilos: o dórico, o jônico e o coríntio. O teatro grego era uma expressão artística muito importante, pautada pelo culto ao deus Dionísio. Durante 5 dias, 3 poetas competiam, cada um apresentando 3 tragédias e uma peça satírica. As cerimônias eram iniciadas com um sacrifício de purificação e a oferenda de libações. O público, cerca de 17.000 pessoas, assistia às peças em anfiteatros construídos com minucioso cuidado acústico e arquitetural. Os gregos antigos deixaram um grande legado para a humanidade em termos de arte e cultura. Suas expressões artísticas refletiam seus valores religiosos e sua busca pela harmonia, beleza e simplicidade. Eles souberam explorar as técnicas e inovações em escultura, arquitetura e teatro para criar obras que inspiram e encantam até hoje. Há cerca de 2.500 anos, na Grécia Antiga, surgia uma atividade que se tornaria fundamental para a história do pensamento ocidental: a filosofia. Naquela época, a sociedade grega era formada por diversas cidades-estados independentes, cada uma com suas próprias características e particularidades. No entanto, havia algo que todas elas tinham em comum: uma rica cultura que valorizava a poesia, a religião e a política. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros filósofos, que se destacavam a investigar a natureza do universo e do homem de forma racional e sistemática. O primeiro período da filosofia grega foi o pré-socrático, que se estendeu do século 7 ao 5 a.C. Os filósofos desse período se interessavam pela physis, ou seja, pela natureza, e buscavam compreender suas leis e princípios. No final do século V a.C. surgiu o período socrático, que é considerado o apogeu da filosofia grega. Nessa época, o filósofo Sócrates se dedicava a investigar o homem e sua atividade política, técnica e ética. Foi ele quem inaugurou a chamada filosofia moral, que buscava compreender como o homem deveria agir para ser feliz e virtuoso. Depois de Sócrates, surgiram diversos filósofos que tentaram unificar as diferentes teorias do passado. Esse período é conhecido como pós-socrático e se estendeu do século IV ao século III a.C. Já o período helenístico, que se iniciou no século III a.C. e se estendeu até o século VI d.C., foi marcado pela influência romana e pelo surgimento dos padres na igreja. Nessa época, os filósofos se dedicavam a compreender as relações entre o homem, a natureza e Deus. Ao longo dos séculos, a filosofia grega influenciou diversas áreas do conhecimento, desde a ciência e a política até a arte e a religião. Cada uma das escolas e filósofos que surgiam nesse período deixou sua marca na história do pensamento ocidental e continua sendo estudada e debatida até os dias de hoje. A religião grega era dividida em 2 expressões: a religião pública, que era conhecida pelos poemas de Homero, e a religião dos mistérios, praticada em círculos restritos por aqueles que não consideravam suficiente a religião pública.
Entre os mistérios, o orfismo era o que mais importava para o nascimento da filosofia grega. Essa religião inaugurava uma concepção da existência humana distante do naturalismo. Enquanto a religião pública considerava o homem moral, o orfismo opunha corpo e alma, sendo que o corpo seria mortal, mas não a alma. As filosofias de Pitágoras, Heráclito, Empédocles e Platão eram tributárias do orfismo. Um outro aspecto importante da religião grega era a inexistência de um livro sagrado. As crenças eram difundidas pelos poetas, mas com uma visão não dogmática e sem uma autoridade que teria o direito de proteger os dogmas. Com isso, os filósofos gregos não enfrentaram resistência religiosa à sua liberdade de pensamento. Observando o desenvolvimento da cultura grega, é possível perceber que a religião ocupava um lugar de destaque. Os gregos eram politeístas e cada um de seus deuses portava poderes sobrenaturais e tinha comportamentos de traço visivelmente humano. Muitas dessas divindades eram relacionadas a uma série de histórias que teriam por função explicar vários dados da realidade. A mitologia grega surgiu a partir deste costume. De acordo com o pensamento mitológico grego, Gaia, a terra, e Urano, o céu, se uniram e deram origem aos gigantes, ciclopes e titãs. Cronos, um dos mais jovens titãs, tomou o controle dos céus de seu pai e passou a devorar todos os seus filhos para que não fosse alvo de um golpe semelhante. No entanto, Rhea, mulher de Cronos, poupou seu filho Zeus, mantendo-o escondido em uma caverna na ilha de Creta. Ao atingir a idade adulta, Zeus obrigou seu pai a regurgitar todos os seus irmãos que haviam sido consumidos. Com o auxílio desses irmãos, ele conseguiu aprisionar Cronos no inferno e dividiu o controle de todo o universo com seus irmãos. Deméter se tornou a deusa da terra, Poseidon cuidava dos mares, Hades foi empossado como deus dos infernos e Hera tornou-se a esposa de Zeus, o deus supremo de todos os deuses. O titã Prometeu foi designado para criar os seres humanos a partir do barro. A raça humana vivia como os outros animais e não tinha nenhuma condição de superar sua condição lastimável. Penalizado com a situação dos homens, Prometeu furtou o fogo de Zeus para que os homens pudessem aprimorar sua existência. Apesar de bem intencionado, Prometeu acabou punido por Zeus, que o aprisionou no alto de uma montanha onde tinha seu fígado diariamente devorado. E assim chegamos ao final dessa fascinante jornada pela civilização grega. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente aqui durante essa experiência. Desde a filosofia à arte, da mitologia à política, a Grécia Antiga nos deixou um legado que continua a nos inspirar e nos influenciar até hoje. Conta aí pra gente nos comentários o que você achou mais interessante dessa cultura. E não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se você achou relevante, nosso Pix encontra-se na descrição do vídeo. Agradeço por ter acompanhado até aqui e nos vemos numa próxima civilização.